Olá, sejam bem-vindos a mais um Bahia da Gente. Neste programa, vamos conversar com Nancy de Souza e Silva, mais conhecida como Ebome Cici de Oxalá. Nasceu no Rio de Janeiro em 2 de novembro de 1939. Foi criada em uma família que lhe deu condições de estudar, inclusive, alguns idiomas. Foi iniciada no culto dos orixás em Salvador em 1972. Porém, já vivia dentro dos terreiros de Candomblé desde os 18 anos de idade. Trabalhou durante muito tempo com adolescentes em uma antiga escola normal do Rio de Janeiro. Trabalhou muitos anos também com Babalaô, antropólogo, fotógrafo Pierre Verger, fazendo legenda para 11 mil fotografias ligadas à cultura afro-brasileira e a Benin, Togo, Gana, Nigéria, África do Norte. Em 1988, Verger criou a Fundação Pierre Verger, ao lado dela, com o propósito de preservar um grande acervo. Pierre Verger morreu em 1996 e ela se tornou referência em cultura afro-religiosa e luta em prol da preservação do trabalho dele através da Fundação, letrada em cultura afrodiaspórica, Nancy de Souza e Silva e Ebome Cici de Oxalá, do terreiro de Ilê Axé Opoaganju. Vovó Cici, como também pode ser muito conhecida, é uma grande contadora de histórias da Bahia, o que traduz seu grande legado das tradições ancestrais das culturas negras no Brasil. A gente vai falar agora com Vovó Cici. A gente vai bater um papo e conhecer melhor a trajetória de Vovó Cici de Oxalá. Vovó Cici, me conte. Falei tudo certinho? Faltou coisa? Não. Foi um currículo todo, certinho. tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Como é que um carioca da Gema vem parar em Salvador? Bem, eu acho que é pela força dos orixás, né? Pela vontade dos orixás e também pelo meu destino. A senhora sempre gostou de Pierre Verger? Como é que foi esse encontro? Não, eu primeiro leio os livros de meu pai Jorge Amado. Porque quando ele chega na Bahia em 46, eu sou pequenina. E eu vou entrar em contato com ele e com todos os outros. É uma base de Xangô, da qual eu tive a felicidade de conviver com alguns, através dos livros Tenda dos Milagres e muitos outros, que quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, numa escola normal, eu li os livros na época, nos anos 60, até Farda, Fardão, Camisola de Dormir. Foi mais de 12 livros, sempre Jorge Amado. E quando eu tive o primeiro contato com ele, em 73, que eu fiz santo em 72, e conheci ele, eu tinha um ano, era Iaô de feita, aí que eu fui conhecer mais ele, fui ter mais contato com ele, meu pai Caribé, meu pai Dorival Caymmi, porque eu sou filha de Balbino Daniel de Paula, Obaraí, filho de Dona Senhora, feito dentro do Pó-Funjá. Então, aquela tradição dos Mobás, quando eles iam à minha roça visitar-nos, aí tínhamos mais intimidade. Como a senhora falou de Mãe Senhora, tem muita história, né? Mãe Senhora, inclusive, foi uma grande defensora aqui em todas as religiões afro-africanas aqui em Salvador, não foi? Mãe Senhora foi uma grande difusora disso. Mãe Estela também, né? Mãe Menininha. Mãe Menininha. São os baluartes. Sim. Mãe Senhora era muito ligada também, inclusive, a Jorge Amado, né? Sim, os Mobás, na realidade, para Cici, né, que eu gosto de chamar de Cici, o Pó-Funjá, ele é a primeira casa que abre caminhos para toda a intelectualidade, não só da Bahia, baianos, brasileiros, mas principalmente na Bahia, porque no Sul é diferente, e também estrangeiros. Sim. É a primeira casa que você vai ver pessoas estrangeiras, como era meu pai Pierre Verger e outros escritores renomados franceses que estiveram por lá, né? Na própria Fundação Pierre Verger, existe muitos, eu não poderia dizer totalmente a quantidade de negativos. Eu trabalhei em
11 mil negativos fazendo legenda, mas eu penso que deve ser uma base de 62 mil negativos do mundo todo. Então, tem vários negativos, fotografias, a gente vê muitos deles, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Teve um professor, meu Deus, a cabeça tão cansada, 2 professores franceses, um foi até da USP, e teve também no seu quadro de pessoas importantes, né? Ela sempre abriu essa parte. E se fala também numa pessoa que, para mim, ela foi muito importante como escritora. Tem Simone de Beauvoir, é claro. Sim. Mas nós temos uma que chama-se... Ela era norte-americana, judia, escreveu A Cidade das Mulheres. Foi a tese dela de doutorado. Gente, como está minha cabeça. Foi ela que escreveu sobre a senhora há pouco tempo Ruth também? Lantz. Sim. Ruth Lantz. E ela morou dentro do órfão já na época. Sim. É uma história muito interessante. E então, Edson Carneiro deu muito apoio. Tivemos também uma senhora que eu gostava muito dela, gosto dela, que é Monique não é Monique Ograt, é outra francesa. Mas, enfim, muitos deles tiveram uma acolhida, vieram de fora, então a intelectualidade do Pofon já começa com Maninha. Sim. E vai até os dias de hoje. E na minha roça não é diferente. A senhora acha que, por exemplo, desculpe, nos dias de hoje, a gente já está, eu estou falando agora, mas a gente vai e volta, certo? Sim. Nos dias de hoje, que agora foi finalmente sancionado a lei, né, de celebração ao Dia Nacional, né, das religiões, que agora vai ser celebrado no dia 21 de março. Eu vi até que a senhora postou, a gente teve uma sessão especial aqui na casa também, promovida por uma deputada. Mas a senhora acha que foi um longo caminho, demorou muito e precisa mais em relação ao respeito, independente que seja a religião? Porque eu conheço, inclusive, alguns padres católicos, como o Padre Lázaro, Padre Edson, que é da Igreja do Bonfim, Padre Lázaro também, que são padres ativos e nesse papel de incorporar a defesa e o respeito por religiões de matrizes africanas. Sim. Para mim, foi um grande passo, mas ainda temos que lutar muito. Porque não é só na igreja, não. São as pessoas de outras religiões. Eu mesmo tenho um caso na minha vida que eu nunca vou esquecer, eu só uso roupa branca. Então, eu saí da Fundação Pierre Verger, onde eu trabalho, desci a ladeira da Vila América e entro na primeira travessa. Então, 2 crianças, eles tinham na época acho que 8 e 9 anos, ou 9 e 10 anos. Tinha na frente, ele estava com uma pessoa tomando conta deles. Então, havia uma grande quantidade de barro no chão para fazer obra. Sim. Aí cada criança pegou uma mãozinha, jogou na minha roupa e me chamou de macumbeira. A criança? As 2 crianças. Bom, não era possível que ela tivesse essa ideia. Alguém mandou, maior que ela, que jogasse. Provavelmente, eu não posso dizer que foi quem estava tomando conta. Ok, você sabe o que foi que eu fiz? Eu cheguei, eu logo entendi. Ela sujou minha roupa toda, que eu uso branco. Aí ela estava perto da casa da avó. Aí eu bati na porta, ela veio falar comigo, a avó. E então eu cheguei e disse, boa tarde. A senhora pode me dizer qual foi o dia que meu neto, minha neta, deu o nome das crianças, ofenderam a senhora? Ela disse, não, dona Cici, eles nunca fizeram isso comigo. Eu digo, agora a senhora veja o que foi que seus netos fizeram isso comigo agora. Então ela botou os netos para dentro e pediu desculpas. Mas é um momento de intolerância a partir de crianças. Por que aquelas crianças fizeram aquilo? Porque eles não entendem, mas foram instigados por uma pessoa maior que eles para que fizesse.
Foram estimulados a fazer, porque a criança não nasce, né, com preconceito algum, né? Algum, nenhum. Nada. Entendeu? Então, eu acho muito importante, e eu lá com minhas crianças, no espaço cultural, nos lugares da qual eu sou convidada, eu sempre conto história de animais e histórias da cultura afro-brasileira com uma linguagem que eles possam entender. Já que a senhora falou desse assunto, eu não ia perder, né? Já que Matheus está aqui, a gente vai usar ele um pouquinho, viu? Tem alguma história que a senhora gosta de contar, assim, para a criança? Um trechinho para a gente encerrar o primeiro bloco. Que Matheus possa te acompanhar aí? Tem Teu tocando aí? Acredito que sim. Teu já virou apelido, viu? Já ficou bem? Teteu. Bom, eu gosto muito de uma história. É o agogô, né, Teu? É o gan? É um tipo de instrumento, não é especificamente, né, vó? Africano. Ele é africano, mas não é especificamente um agogô. Mas ele é utilizado para marcar o ritmo da entonação dos cânticos. Existe uma história que eu vou contar bem miudinha, porque aqui não dá. Não, pequenininha, só para a gente encerrar. Pequenininha. Oxum é uma belíssima tecelã. Ela faz uma roupa linda para dançar para o rei. Então, as bruxas que não são convidadas se transformam em ratazanas e rói toda a roupa dela. Então, quando ela chega numa sala do palácio, que está o seu tear, a roupa está toda furada. Então, o Oxum faz assim. Olha, não diz nada. Fica calada. Então, tem a última reunião, cada uma vai dizer como está a sua roupa, e elas começam a falar, e as bruxas com forma humana, chega perto do Oxum e diz, então, sua roupa está pronta? O Oxum faz. Aí elas começam a rir, aí quando elas riem, o Oxum vê que nos dentes dela estão justamente os fios que tinham na sua roupa. Aí o Oxum faz agora eu sei que são vocês. Pensa, não fala. Volta. Aí o Oxum faz uma armadilha, pega uma grande cabaça e bota uma comida maravilhosa chamada omolocum, muito bem temperada, muito cheirosa, e bota dentro de uma cabaça no meio da sua sala onde está o tear. E no lugar que elas tinham furado, ela vai botar fios de prata, ouro e cobre. E o pano fica muito mais lindo. E ela bota a comida pronta junto do tear. Por quê? Porque o Oxum adivinha, sabia que elas iam voltar. Então, não acontece outra coisa. O Oxum se transforma numa sombra e fica na parede. E elas vêm roendo por baixo, o chão estremece, elas saem, elas olham o tear, tá lindo, que roupa maravilhosa. Mas aí sente o cheiro da comida, não sabe se rói o tecido ou se vai comer a comida. E a gula ganhou. Então, ela vai na beira da cabaça, cada uma de um lado, são 3 bruxas, entram, começam a comer. Aí se distraem, o Oxum vai, toma forma humana, aí vai com o pezinho, vira a cabaça para baixo e faz assim, um pezinho, e a cabaça enterra no chão. E o Oxum perdeu tempo, já está começando. E o Oxum põe a roupa mais linda que tem, que é justamente aquele tecido, se enche de joias, muitas pulseiras, e vai para o Palácio do Rei. Ela vai andando e vai gingando. E ela tem muitos chaurus pela cintura, que são guizos, muitos e 10, e ela vai caminhando e o corpo dela todo vai tocando. Então, tem uma cantiga muito bonita, que ela entra no Palácio do Rei, já tinham todas, só faltava ela. Então, ela da porta do palácio, ela vai cantando. Ia, shirelo de agaunjeje. Ia, shirelo de agaunjeje. Ia, shirelo de agaunjeje. Ia. Que maravilha, Então, gente. mais uma vez, encanta o rei, todo mundo com sua beleza e com sua arte. As crianças gostam muito. O ritmo se chama Ijexá. A origem desse ritmo é uma cidade que tem ao norte da África. Ao norte da África, não, da Nigéria, quase ao norte, chamada Ilexá.
Única cidade onde as mulheres tocam tambores. Maravilha. A gente vai dar uma pausinha aqui, já voltamos para o segundo bloco e saber mais dessa vovó Cici de Oxalá, figura encantadora, né? Obrigada. Aê, voltamos ao segundo bloco do programa Bahia da Gente, com a honra de estar aqui entrevistando a vovó Cici de Oxalá. É um legado, né, histórico que tem aqui do meu lado, que vai contar muitas histórias ainda e pra gente agora. A gente estava batendo papo aqui sobre os instrumentos, a função dele, e é muito importante, né? Você vê que o quanto é completo o candomblé não é só uma crença, é um patrimônio, né, histórico, cultural, religioso, de dança, de todas as maneiras, né? É apaixonante. E a gente estava falando, inclusive, sobre os instrumentos, a forma... tem que mostrar, vovó Cici. Mostra aí pra gente, para que serve, como é que é utilizado isso. Matheus aqui é o neto dela. Conta aí, Matheus, como é que é esse instrumento? Esse instrumento, ele não é iorubá. Esse instrumento é um instrumento de origem Fon. Fon é o povo do Benin, que aqui é chamado como Jeje, povo Jeje. A palavra Jeje vem de Jeje, que quer dizer estranho. Era como os nagôs que vieram aqui escravizados, chamava os seus vendedores, né? É uma história longa que a gente não vai dar para falar aqui agora. Ok. Então, ele parece um biquinho de um pato. Olha, repare o perfil dele, parece um pato. Sim, é verdade. Então, quando eu vi lá, eu vi, dá licença, eles tocarem assim. Mas o som fica apertado. Na hora, eu achei esse e trouxe. Mas geralmente eu gosto do gan, é uma boca só. Sim. É uma boca e você consegue fazer vários ritmos com uma boca só. O agogô quer dizer, a palavra agogô quer dizer relógio. Agô é licença. Agogô quer dizer relógio. Então, ele serve para fazer marcações e, na realidade, para chamar a atenção das pessoas, para juntar a pessoa. Então, temos outros instrumentos, mas o que sobreviveu na memória dos que chegaram aqui escravizados foi exatamente o gan, Sim. que é uma boca de ferro, o gankô, que é uma boca de ferro maior e uma menorzinha, e o agogô, que são duas, uma maior e uma menor, mas são abertos assim. Sim, bem maiores. São bem maiores. Então, é muito usada para fazer marcação. Os meninos estavam fazendo aqui a marcação da ramunha, sim, que não é iorubá, é fon, é jeje, essa marcação. Isso é fon. O ijexá é. Olha só. Esse não é adequado, mas a gente faz. Tem o vacilento, que é o som que quer dizer a água do rio. É água. Ó, é isso. É o movimento da água. Da água. Tem o batá. São vários, né, que você pode fazer em um instrumento. Gente, E os atabaques? Os queridos atabaques. Os atabaques são 3. São queridos, né? São 3. O maior chama rum. É de Oxumaré. Sim. Simboliza a mobilidade, rum. Depois tem o rumpi, o médio. E o pequenino é o lê. O lê e o rumpi tocam juntos, mas o rum não. O rum conta toda uma outra história. Cada orixá tem seu atabaque, que você chama atabaque, seu tambor próprio. Sim. Oxumaré é o danrum, Xangô é o tambor batá, Oxum, tambor ijexá Oxóssi não é? Não, Oxóssi tem o toque. Toque a gueré para ela ouvir. Gente, Que quer dizer, aula, né? quer dizer, o caçador que com o seu pé faz o barulho de 1000 caçadores.
Isso é o agueré. Entendeu? Cada orixá tem o seu toque sagrado. E por aí vai, e tem seus tambores sagrados. Em Cuba, sobreviveu o batá. Aqui não, porque o batá, quando era tocado, ele incitava a revolta entre os escravos. É um tambor pequeno e usa chamado também tambor de guerra. Sabe o que eu percebi? A senhora, quando vai falar das histórias, como fica, o olhar brilha, né? Na paixão, no amor, como tem. E fala dela, ela é mais tímida, ela fica mais tímida quando fala. A senhora hoje, pelo seu legado, a sua trajetória, tem noção da sua imensidão? Não. Não, eu só gosto de contar história. É. E todo construído, toda essa admiração, são muitas pessoas e gostam da senhora mesmo, de alma, de coração. A senhora tem noção que a senhora é um legado histórico que deixa aqui pra gente, com tudo o seu. Você olha assim, às vezes, eu tenho essa responsabilidade. E o contar histórias faz isso se multiplicar? Né? Sabe o que é, filha? Eu vou lhe ser sincera. Diga. Eu comecei a contar história para meus irmãos. Eu gosto muito de criança. Eu faço culto às crianças do céu. Então, toda a minha vida é ligada a crianças, principalmente crianças que são especiais. Sim. Eu consigo atrair todas para mim, através das histórias, das coisas que eu faço, que eu canto. E eu trabalho com dança, eu trabalho com a comida, mas eu sou muito ligada à criança. É. Sabe, é muito importante que a criança tenha, que ela cresça com uma história, sabendo quem é ela. Porque o primeiro livro que eu ganho na vida chama-se Pinóquio. É um menininho de pau italiano. Sim. E não se conta, porque primeira vez que eu entrei numa escola pública, disseram, essa é a vovó Cici conta histórias. Aí uma gritou, vocês querem ouvir histórias? Aí todas, sim. Aí eu disse, que história que vocês querem ouvir? Da Pequena Sereia. É. Aí eu fui, eu quero aí um mapa mundi. Aí vieram com o mapa mundi. Aí eu disse, vocês sabem onde nasceu a Pequena Sereia? Aí eu fui assim com o dedo e fiz Dinamarca, pequenininho. Agora eu tenho uma sereia muito linda que mora perto da gente. Sabe onde ela mora? Aí eu fiz um barquinho de papel, saí da Dinamarca, passei por todo o oceano, vim até a Bahia e parei no Rio Vermelho. Que maravilha! Perto de todo mundo, no Rio Vermelho. Ela vai conhecer uma da Dinamarca. Eu disse, mas nós temos uma no Rio Vermelho. E daí começa a minha trajetória com histórias de criança. E livros publicados? Já fez, olha, quis fazer? Existe um livro chamado Cozinhando Histórias, que eu conto histórias de comidas de orixás. E as pessoas, para não ficar com problemas comigo, eu contava história e eu dizia para uma das minhas afilhadas, vá, desenha e escreva essa história para as crianças, que é a Carolina Cunha. Sim. E nós ficamos com um livro belíssimo, vocês vão ver, mas ficou fechado aí sem poder sair esse ano. Eu fui a São Paulo e fui corrigir, que chama-se Oxóssi. Gente, o desenho é tão lindo, um dos desenhos mais lindos é quando ele mira. Ele vai mirar, ele bota a flecha, ele faz isso. Porque Oxóssi, ele é um caçador, mas ele usa mais armadilha. Porque ele não mata por matar. Sim. Ele caça e separa para a comunidade, que é um orixá que cuida da comunidade. Então ele não atira, ele não mata, ele seleciona. É isso que eu ia falar, seleciona mesmo. Armadilha. Seleciona mesmo. Não sei por que eu falei isso, tá, gente? Mas é isso mesmo. Vovó Cici, tem fatos interessantes também. Eu estava lendo sobre a senhora, estudando bastante, e que a senhora falou sobre a primeira experiência que teve em contar histórias em um hospício. Não teve uma história interessante? Não, a primeira eu tenho com minha própria irmã, né? Que minha mãe
Na menopausa teve uma menina num ano, no ano seguinte teve um menino. São quase 11 meses de diferença, assim? Aí eu comecei a contar histórias para ela, tinha que contar, ninar, né? Porque minha mãe tinha uma pensão, ela disse, ou você toma conta das crianças, eu da pensão, eu preferia as crianças. Aí comecei a contar histórias. Então, eu fui realmente contar histórias no... não sei se é um hospício. E fizeram assim uma roda. E aqueles que poderiam ouvir a história sentaram em volta. Aí sentaram em volta, aí eu comecei a contar a história. Aí uma veio cheio de contas no pescoço e disse, olha, vovó Ceci, eu sou de Nanã, olha minhas contas. Aí os outros estão assim olhando, aí um levanta e diz, não, só Jesus salva, eu sou de Jesus. Eu disse, mas todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos de Jesus. Não, mas Nanã não existe. Aí ele disse, eu não acredito nisso. Eu disse, não, venha cá, calma. Existe sim os espíritos que são criações de Deus. Aí ele disse, quer ver uma coisa? Você quer ver como o espírito existe? Aí ele, não, só Jesus salva. Quer ver que espírito existe? De vez em quando você vai dormir, você não sonha com aquele seu tio que já foi embora, seu avô, sua avó. Ele olhou para mim e disse, é mesmo, eu sonho sim. Às vezes até vejo perto de mim. Então a gente tem que respeitar, espíritos realmente existem. Eles vêm próximos de quem acredita e quem eles querem visitar. Sim. Bem, eu não sei o que foi que os psiquiatras e psicólogos pensaram de mim. Eu digo que a minha filosofia, o meu estudo é Nagô, é da senzala. Ótimo, que maravilha. Isso é maravilhoso. Deixa lá com o psiquiatra. São quantos netos? São milhares. Porque eu não tenho filhos naturais, então eu tenho os que eu adoto, que são do meu coração, é por esse mundo afora. Que todos maravilha. Os lugares tem, todos os lugares por onde eu passei, lugares que tinham comunidades que vieram ouvir eu contar histórias, são muitas. E a senhora hoje se considera uma... Não vou falar dela, não, porque ela já ela fica mais tímida. Mas é uma grandiosidade. O que mais gosta de fazer, além do acervo, né? Que a senhora ficou com uma grande responsabilidade aí, não foi? Eu aprendi muito com meu pai Fatumbi. Muito, né? Uma grande responsabilidade. E a fundação hoje, como é que está a fundação do RVG? Olha, a fundação... ela tem dificuldades, como todas as pessoas, com todos os tipos de situações. Algumas fecharam. Sim. E nós lutamos, resistimos de todas as formas. A Fundação tem várias oficinas à base de há 21 anos. Sempre que podemos, estamos fazendo coisas, novidades. Trouxemos para o Engenho Velho de Brotas muitas coisas importantes e saíram muitas pessoas importantes lá de dentro, principalmente muitas crianças que ninguém dava nada por eles. Conseguimos formar muita gente. Aqui tem Matheus, aqui do meu lado, que entrou lá com 6 anos de idade. Está cursando filosofia, né, Matheus? Então, mas olha, vocês nem imaginam, tem meninos de lá que hoje estão fora do Brasil estudando, saíram de lá. E também eu tenho que dizer que tem aqueles que a gente ganha e também tem os que perdem. Sim, com certeza. Eu não posso dizer que só se ganha. É um ciclo, é um jogo, né? mas a gente faz tudo o possível dentro das condições que nós temos. Fazemos até, as pessoas dizem milagres, eu digo encantamentos. Maravilha. E Matheus encontrou... Como é que você chegou até você, Matheus? Na realidade, eu tinha um primo que morava próximo da Fundação PRVG e ele fazia alguns cursos lá.
E aí ele me levou uma vez para participar do curso de percussão, que era oferecido na fundação. E fui, de primeiro encontro, me deparei com a minha avó contando histórias, né? E eu não esqueço nunca que era a história do Olubagé. Já sabia contar a história do Olubagé com 6 anos de idade. Você contava já? E aí eu me aproximei, né, e comecei a ouvir. Ele entrou na sala para fazer as aulas e eu comecei a escutar e, não sei, alguma coisa dentro de mim me deixou apaixonado por aquela história que eu nunca tinha escutado. Né? E minha mãe ia para a Fundação PRVG, porque ela estava grávida do meu irmão, para fazer corte e costura. Sim. Né? E foi uma coisa também do destino, porque diretamente a minha família não tem ligação com o candomblé. Só a minha bisavó, que já é falecida, que tinha toda uma história. E aí minha mãe não tinha muito contato e começou a fazer cortes e costuras de coisas relacionadas, né, com a costura do candomblé, das vestes sagradas e tudo mais. Enquanto eu participava das aulas de percussão e aprendia a tocar, né, atabaque, agogô, chequeré e por aí vai. Flauta. Flauta eu aprendi em outro momento. Minha mãe aprendia a fazer os cortes e costuras, né? E eu participava da aula de Cozinhando a História, que também era oferecida na Fundação PRVG por minha avó e uma filha dela também, Marlene, uma filha de coração, e que eram ministrados de maneira fenomenal. E eu fiquei encantado, então aprendi a fazer abará com 6, 7 anos de idade, a fazer amalá, a fazer a caçar. Então eu fui aprendendo e aprendendo a história e a cantiga. Então desde criança eu sempre fui muito propício à música. Hoje eu também estudo música no Instituto Claretiano, sou flautista, toco flauta transversal. E começava, então, eu tenho algo que se cantar 2 vezes eu aprendo. Pode ser qualquer idioma. Acho que Deus me deu esse dom. E te guiou, né? Para vovó Cici. Então, acho que Matheus aqui é um exemplo, né? Infelizmente, acho que está chegando a hora, né, Babi? Está quase chegando a hora. Eu queria, para encerrar, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem? Eu acho que 30 minutos é muito pouco para a vovó Cici. Tem que ser um documentário de 53 minutos com a vovó Cici. E só para a gente encerrar, tem alguma cantiga, algum conto que a gente possa encerrar? Mas antes, eu queria uma mensagem para a senhora. Que a senhora pudesse oferecer uma mensagem, porque eu acho que é um ano importante de reconhecimento, de respeito, e que se demorou a se sancionar uma lei e precisar uma lei para se respeitar o outro. A gente chegou a esse ponto, né? A senhora gostaria de deixar alguma mensagem? Olha, minha filha, a mensagem que eu sempre falo, eu tenho um conhecimento do lado de Ifá. E era como você disse, precisaria há muito tempo. Sobrevive aqui na Bahia o culto de Egungun, o culto de Orixá e o culto de Ifá. São cultos paralelos. Então, há uma parte, historicamente, sabemos que são povos nômades, povos que vêm juntando a origem à África, como todo mundo sabe. Então, hoje é sexta-feira. Hoje, a sexta-feira, é um dia dedicado a Oxalá. A Semana Iorubá tem 4 dias, com horas muito longas. Então, a sexta-feira começou ontem, quando o sol vai embora, porque parte do culto ao Batalá tem origem entre muçulmanos. Se você for ver a história de orixás, por exemplo, sabemos que tem na dinastia de Xangô, um Xangô que foi muçulmano. Quando a gente fala Ó, Quizila, você vai ver muitas coisas que não se pode comer, que não se pode botar. Mas hoje, sendo sexta-feira, um dia dedicado ao Oxalá, eu queria deixar a seguinte mensagem. Perante Deus, Ele é um só, Olorum. Somos todos iguais. Somos todos filhos dele. Então, existe uma cantiga de Oxalá que eu gosto muito de cantar. Toque Jexaí, meu filho. Olha só. Todo mundo, ó. Quem pode bater a mão? Bora, todo mundo pode. Vamos. Araie, baba, dedé, baba, moriô. Araie, baba, dedé. Baba moriô, araie baba jajé, baba moriô, araie baba jajé, baba moriô. Sabe o que foi que eu disse? Que maravilha!
onde quer que vocês andem, onde quer que nós estejamos, os olhos de Oxalá estará sempre sobre nós. Que lindo, axé. É isso. Olha que Bahia da Gente maravilhoso. E a gente fica aqui. A gente pode encerrar com a musiquinha teu aí? Uma cantiga só para encerrar? Cante, Matheus. E a gente encerra aqui o nosso Bahia da Gente com essa figura ilustre, vovó Cici de Oxalá. Vamos cantar para Oxum também, né? Amanhã é sábado, dia das Iabás. Pedindo que ela nos traga sempre alegria. E a cantiga diz: Ayo, ayo, monile, shire, ayo. Ayo, ayo. Ia Oxum, shire, ayo. Ayo, ayo. Monile, shire, ayo. Ayo, ayo. Odorum, shire, ayo. Ayo, ayo. Ijexá, shire, ayo. Ayo, ayo. Orixá, shire, ayo. Ayo, ayo. Bahia da Gente, shire, ayo. Ayo, ayo. A do pé, shire, ayo.